Bom dia, como é que vocês estão? Eu estou fresca. Preparadas para mais uma Jornada para a morte. jornada de morte? Vamos falar da morte. Vamos. Sá, sá, sá. Tá, por acaso vai ser assim. Sa, 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 Ela. sa, 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 sa. Cabeças vão rolar. No mar-me. Solta. Solto, vou soltar. Claro, já estão a reconhecer de quem é que vamos falar. Então claro. Neste dia, estamos no 15 de março, chamado em Roma os Idos de Março, que é o dia do meio do mês de março, portanto, dia 15. E estávamos no ano 44 a.C. e morria em Roma a pessoa mais famosa que morreu nos Idos de Março aos 55 anos. Não pode ser, isso é toda uma vida pela frente. Eu não concordo. Toda uma... É verdade. Falamos, claro, do estadista Júlio César, Gaius Julius Caesar, ou César, vamos dizer em portuguesa. Ele nasceu no ano 100 a.C., também em Roma, e não por cesariana. A verdade é que, ou C-section em inglês, há este mito urbano e também muito rural. Por exemplo, tenho a certeza que em Lobelho do Mato também tem Também é este mito. de que cesariana vem de César por ter nascido desta uma operação que se faz Para abrir a barriga e retirar o Mas neném. não. parto, ou seja, não é? Mas não, é afinal por- não. Não. Sim, vem do verbo caidare, cortar em latim. Portanto, não vem da cesariana. Não é incrível? É. Sim, fica já aqui o mito urbano. Dá para desfazer em jantares de Natal e não sei o Claro, quê. claro. Quando alguém falar do a Teresa, nunca lhe passou um bebê Muito bem. Muito bem. Ele nasceu numa das famílias mais aristocráticas da República Romana, no fundo, uma família que fazia remontar as suas origens à fundação da própria Roma. E eu disse República Romana. Mas Como é bom da assim? cabeça. Como assim? República Romana. Sim, República Romana. Vou desfazer. É que talvez uma das outras confusões na vossa cabeça é que Júlio César nunca foi imperador. Nós às vezes dizemos o imperador de Roma. Na verdade, não. Ele foi uma peça fundamental naquilo que vai ser o Império Romano, que só começa, na verdade, depois da sua morte. É verdade, durante toda a sua vida ele viveu numa república. Resumindo a história de Roma, que é uma civilização clássica. Resumindo claro. a história de Roma, vamos sentar. Num minuto. É uma civilização clássica, sabemos todos, e os europeus são os herdeiros, são os herdeiros culturais de Roma, que depois eles conquistam o mundo helénico, a Grécia, e portanto juntam aquilo tudo, transformam aquilo numa coisa mais palatable, dão-lhe assim uma Cristina ferrarização à cultura grega, que é para os outros também perceberem, e aquilo percebe toda a gente. Porque senão aquilo era um bocado complicado, ainda por cima estava tudo em grego. Claro. Daí que vem a expressão, eu vi-me grego para perceber estas coisas Lá está. da cultura. Mas o que interessa é saúde, claro, já diziam os romanos, eles deixaram-nos muitas frases dessas. Muitas frases feitas. Porta é saudinha. Saudinha, boa Saudinho. continuação. Saúde e Isso aí, sorte. a última sair que fecha a porta. Isso. Quem à cama fizer ela se a deitar. Enfim, bom, a história da Roma começa mais ou menos no ano 750 a.C., ali por volta disto, com a fundação da própria cidade. Era só isso que era. Aquela cidade, que hoje é Roma, claro, reza uma das lendas que Rómulo e Rémulo, alimentados por uma loba, lá fundaram a cidade. E no início era um reino, tinha um rei, o rei de Roma, que derrueu até É a rolha da rolha garrafa. da Rússia. Até que mais ou menos por volta do ano 500 a.C., portanto, esta monarquia vai durar ali 250 anos, se fizerem as contas, há uma revolução e vai transformar Roma numa república que se vai expandindo e saindo dos limites, claro, daquilo que é a cidade de Roma. E o nosso Júlio vai dar um enorme empurrão como líder militar. Ele foi um importantíssimo líder militar, aliás, ele destacou-se de tal maneira que ainda hoje é considerado um dos grandes génios militares da história da humanidade. Ele vai se destacar muito numa coisa chamada as Guerras da Gália, e quem gosta dos livros do Asterix sabe pois bem. é. Ele, na vida real, não sobra nenhuma aldeiazinha. Os romanos vão ganhar em toda a linha e vão anexar a Gália para Roma. Gália era o quê? França, Bélgica, Suíça, Alemanha, portanto, imagina Uma este grande grupeta. bocado. Começa tudo a falar. Um nacão. Tumba, estás a falar o quê? Isso agora é Romanos ad Domi, como no... Adame. Isso. Sabe o que eu estou a Sim, dizer? sim. Do filme A Vida de Brian. Bom, isto vai torná-lo extremamente popular em casa, junto dos romanos,
E é verdade, claro, as pessoas dizem assim, isto é que é, a gente tem que fazer uma coisa destes. Votava neste homem, se houvesse naturalmente eleições Só que não. livres e justas, mas votavam entre eles, claro. Lá a maneira deles, pois. É os romanos. Eles são loucos, estes romanos, já dizia Eles são o Asterix, é verdade. E depois vai aumentar também o seu poder político. Depois de ganhar poder militar tão grande, vai para Roma dizer, mas agora quer também mandar à séria nas outras coisas. Muitos dos nomes das instituições romanas do seu tempo, e os cargos até, são reconhecíveis por nós porque têm ali a sua origem. Por exemplo, o Senado era onde vinha a fonte do poder. Eles é que elegiam, de facto, depois os outros cargos. Por exemplo, cônsul, que foi um cargo que ele teve, é uma palavra que existe até hoje. Pontífice Máximo, sumo pontífice, que é um cargo que depois o Papa, mais tarde, porque o Cristo ainda não tinha nascido, vai se apropriar deste, e usa até hoje, sumo pontífice, sabemos, é outro dos nomes. E até a laracha. Queres sumo? Tal e qual. Também Pontífice. vem já deste Sim. tempo. Muito bem. Obrigada. Ditador também, ditador perpétuo, é o último cargo que ele chega. Ditador perpétuo, é o cargo máximo, ou seja, ele era tão popular que o Senado lhe resolve dar este cargo. Agora ficas a mandar nisto para sempre. E não teve resistência a esta escalada de poder? Perguntam. Então não tive. Resistência Com certeza. esta. Teve aquela- Era a resistência aqui ao luar. Ao pé de ti, ao pé do mar. Pronto. Tal e qual. Mas o seu grande rival não era o vocalista dos Resistência, Miguel Ângelo? Eram muitos vocalistas, estavam todos lá, Olavo Qual era o Bilac, pior? Miguel Ângelo, Consegues- Fernando Cunha. Qual é o Consegues pior? estabelecer- Muito bem. O seu grande rival, não dos Resistência, mas do Júlio César, chamava-se Pompeu. Júlio, é para explicar, Júlio era adorado pelo povo e o Pompeu era o favorito da aristocracia, do poder instalado, se quiserem. Isto vai dar numa guerra civil. O Pompeu consegue ainda fugir para o Egito, que era também assim lá mais para baixo, só que é apanhado pelo Ptolomeu, que era o faraó, miúdo ainda, que diz assim, para agradar ao Júlio César, porque percebeu que aquele gajo tem um poder militar enorme, ainda nos lixa aqui a porta. Aquele gajo. Claro. E então ele apanha o Pompeu, mata o Pompeu e dá-lhe a cabeça e diz assim, está aqui a cabeça do teu Pompeu. E ele, está aqui muito bem E aí é apanhado. como? Ia numa geleira Ia numa bandeja, para conservar. com os olhos assim. Numa taparoeira. Exato. Agora, o próprio faraó vai acabar por ir para o galheiro, num plano maquiavélico, porque o Júlio César apaixona-se pela sua e pela irmã do faraó, Cleópatra, claro, uma das Pois é. histórias de amor mais famosas. E ela intruja-se e diz assim, mata o meu irmão para eu ficar faraona. E ele diz assim, ficas faraona? Sim, senhor. Sim, senhor. Até depois fiz. Ana! Ficas faraona se, em contrapartida, eles chegam a ter um... Uma quadra que depois figurava em todos os manjericos. Nos Santos no Populares Cairo, lá de. do Cairo. lá do Lá Cairo. vai o Cairo com arquinhos e balões. Vai perguntar onde ficam. Enfim, Exatamente. Já me perdi. eles têm um filho, que se chama Cesarião, que poderia ter herdado a Roma e o Egito, mas ele nem vai reconhecer o filho, volta para Roma, uma grande desfeita para a Cleópatra. Claro, volta para Roma e na capital ele vai deixar a sua verdadeira marca. Muitos dos monumentos da Roma, que não é imperial ainda, porque ele é tudo uma Pré-imperial. Sim, pré-imperial. Pré-fino. Tudo estes monumentos são da época e de mandatos construídos pelo Júlio César, nesta ideia já de Roma é o centro do mundo. E, portanto, altamente popular também no seu tempo. Só que, e faz leis, ou seja, moderniza, se quiserem também, já a abrir o caminho para um poder autocrático. Ele era tão popular que há uns tipos que começam a perceber que ele se vai eternizar no poder e que é uma ameaça à própria República de Roma. Então juntam-se para lhe fazer a folha e é assim que nos tais idos de março o apanham no Senado e o matam com as famosas 23 punhaladas. E lá fica ele jazendo sobre 23 o mar. ainda é imenso tempo. É, Uma pessoa tá- sassaricando. E ele assim. Ele percebeu tudo, Aí não. é? Ele também não era parvo. Sim. Nós não sabemos, em boa verdade, quais foram as últimas palavras. Talvez não tenha dito nada, talvez tenha dito uma frase em grego, talvez tenha dito que violência, que é lindo. Ista quidam vis est. O que sabemos é que ele não disse Também também tu. tu, Brutus, que é uma invenção do Shakespeare, uma das muitas pessoas que contou a história incrível deste homem. Depois de morto, é um dos seus herdeiros, Otaviano, que se vai tornar esse sim o primeiro imperador de Roma. Pega nesta herança toda e torna-se o primeiro imperador
imperador de Roma e conquistou o Egito, enfim, vai aumentando o império até à sua extensão máxima e ele vai adotar o nome César Augusto e a partir daí os imperadores passam a chamar-se todos César e a própria palavra César passou a significar o próprio poder e sobrevive até hoje em palavras como Kaiser ou Czar, é isso que significa. O nosso Senhor tornou-se a personificação do poder absoluto e é por isso um dos seres humanos mais famosos da história e foi imitado por todos ou quase todos os tiranos como modelo deste tipo. E é também a imagem do fascínio que exerce o próprio poder. Um fascínio tão grande que faz esquecer que o final é sempre o mesmo, como naqueles idos de março. Cuidado com isso. O Júlio César morreu faz hoje 2067 anos. Não sei de que é que ela está a rir, que não tem graça.